Nesse vídeo vocês vão ver que o Corinthians igualou a sua pior campanha no começo dos pontos corridos do Brasileirão. Isso mesmo, depois de um empate em casa, na Neoquímica Arena com o Cuiabá, o Corinthians terminou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 apenas com 9 pontos. Essa pontuação ainda deixa o time fora da zona de rebaixamento, só que é a pior do clube desde 2006. É a pior desde os pontos corridos, né? Igualou a marca de 2006. Se a gente considerar os campeonatos brasileiros de 2003 para cá. Lembrando que de 2003 até 2005 o campeonato ele tinha mais rodadas, então a gente teria que considerar 2006 mesmo para cá. E em 2006 o Corinthians ele tinha 9 pontos após 10 rodadas. Nem em 2007, no ano seguinte, né, quando o Corinthians acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro, a campanha era tão ruim depois de 10 rodadas. Em 2007, o Corinthians tinha 16 pontos após a 10ª rodada. Em 2006, o ano que teve essa pior campanha, o Corinthians só conseguiu sair dos 9 pontos na 13ª rodada. Ele empatou a partida e chegou nos 10 pontos, então ainda demorou ainda um tempo para começar a se recuperar. E na verdade ele só começou a se recuperar depois da chegada do técnico Emerson Leão. E naquele ano o Corinthians ele teve outros 2 técnicos antes de começar a engrenar, que ele só começou a se recuperar depois da chegada do Emerson Leão. Antes disso, o Ademar Braga dirigiu o time. Ele foi demitido depois de uma derrota para o São Paulo, já tinha sido eliminado da Libertadores também, uma derrota para o River Plate. E depois dele chegou o Geninho. Só que o Geninho também ficou pouco tempo no clube nessa época. E aí o Emerson Leão chegou e arrumou a casa. Naquele ano, em 2006, o Corinthians teve, por exemplo, o Tevez, que jogou a Copa do Mundo. E depois que ele voltou, ele ficou pouco tempo e foi vendido pelo Corinthians. Ele, o Mascherano. E o Leão só chegou na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando ele chegou, o time era o último colocado com apenas 13 pontos. Em 2020, o time também começou muito mal o Brasileirão e após 10 rodadas tinha só 10 pontos. E aí depois o Corinthians teve a contratação do Wagner Mancini, que colocou o time em ordem e conseguiu afastar o time da zona de rebaixamento do restante da temporada. Em 2012, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, o foco estava total na competição sul-americana e até por isso o Campeonato Brasileiro ficou um pouco de lado. Então depois de 10 rodadas o Corinthians tinha apenas 11 pontos naquela época, só que era um time que já estava mais acertado e estava mais preocupado com a Libertadores. Depois da Libertadores o time começou a se preocupar com o Mundial de Clubes no fim do ano e aí o Brasileiro foi uma espécie de preparação e aí o clube obviamente conseguiu se recuperar porque tinha um elenco muito bom para isso. E se a gente for pegar uma comparação mais recente e for comparar com o ano passado, quando o Vitor Pereira tinha assumido o clube, o Corinthians, a essa época, depois de 10 rodadas, ele tinha o dobro de pontos. Ele tinha 18 pontos, estava em segundo lugar e só estava um pontinho atrás do Palmeiras, que terminou campeão do Campeonato Brasileiro. E dos 4 que caíram no ano passado, 2 já estavam na zona de rebaixamento, depois de 10 rodadas, sendo que só o Fortaleza, que acabou não caindo, tinha menos do que 9 pontos, que é a pontuação atual do Corinthians. E já que a gente falou das piores pontuações, a gente vai falar das melhores também. A melhor pontuação do Corinthians aconteceu em 2011 e em 2017. Em ambas as ocasiões, o time terminou campeão. E na ocasião, o Corinthians tinha 26 pontos, em 2011 com o Tite e em 2017 com o Fábio Carille. E aí, será que ainda dá tempo de se recuperar? Será que o Corinthians vai conseguir aproveitar esses dias sem jogos em data FIFA para conseguir acertar a casa? Ou será que não? Será que o Vanderlei já teve a oportunidade dele? Ele tinha pedido aí 10 jogos para conseguir fazer o time jogar, não parece que conseguiu até agora. E pelo jeito a diretoria vai dar a oportunidade para ele seguir esse tempo também para tentar uma recuperação. Mas será que vai dar certo? Comenta aqui o que vocês acharam, curte o vídeo e não se esquece de se inscrever no nosso canal.